Povo de Deus, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu Instagram para a gente falar sobre um tema importantíssimo. Paz do Senhor, Lu Oliveira, Marido Santos, Rafaela, 63, Gleice, Samuel, Elias Martins, Josinaldo, Lucas, Carolzinha, Ricardo, Deus abençoe, filho, paz. Chama os meninos aí, Ricardo, chama o João, chama o Matheus. Espero que essa live tenha momentos especiais para a sua vida. Paz do Senhor, pastor Carlos Emael. Paz do Senhor, pastor Elias. Elias. Gosta Já muito de comecei, Vitor Ralbo, né? já comecei dando furo. Mas eu herdei a capa de Elias. Meu Deus, que furo. Quer que eu vou apagar depois entrar de novo? Vai, chama eu de novo, por favor. Oxi, a gente erra mesmo, isso é normal. Hoje eu acertei seu nome também, eu te chamo de Mael e é Emael. Não, todo mundo tem dificuldade em acertar meu sobrenome. Seu sobrenome tem sobrenome alemão, é? O terceiro nome é o Albrecht. Repete? Albrecht. Por que é Albrecht? Mas aqui tem BR, né? Então, mas é a pronúncia, né? Entendi. Aí a gente descende de família de raiz alemã. Se apresenta aí pra nós. Quem é tu, onde tu congrega, quem é seu pastor? E na moral, show, quem foi que te indicou? De onde você veio? Quem é o seu pastor? Já ouviu essa música? Eu me chamo Carlos Emael, tenho 29 anos, sou da cidade de Campos do Jordão, São Paulo, abre parêntese, a Suíça brasileira. Oh! Moro no Alto da Serra, no Vale do Paraíba, congrego na Assembleia de Deus Missões. Meu pastor presidente é o pastor Ramon José da Costa, o pastor que era o pastor de Santos naquela igreja que o senhor esteve, assumiu a presidência de Campos do Jordão agora. Glória a Deus. Aí estamos lá trabalhando com a juventude, trabalhando com a igreja. Somos empenhados na igreja que o Senhor nos plantou desde o nascimento. É a igreja que investiu nos meus Desde o estudos. nascimento? Como? Desde o nascimento? Desde o nascimento estamos lá. Isso é raiz, cara. Isso é raro hoje. A igreja que investiu nos meus estudos, pagou o meu seminário. Qual igreja você congrega? Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus pagou seus estudos? Ainda tem igreja. Ainda tem igreja com princípio. Por que eu estou admirado? É raro ouvir falar isso. Exatamente. Mas é a segunda pessoa hoje que eu escuto falar. Recebemos a visita aqui do Rondinelli e da sua esposa Cálita. Ele perguntando para mim onde ele faria uma graduação em teologia. Porque a igreja vai pagar. Fiquei muito alegre. E agora você me diz isso. Ah, se A todas igreja, as igrejas fizessem isso. a igreja investiu toda a minha manutenção no seminário, pastor. Claro, minha família participou, alguns amigos ajudou sempre na questão de manter, né, a questão dos livros, de investir o dia a dia no seminário, mas a igreja foi que assessorou a minha carreira no seminário. Tá, eu vou ler aqui, ó. O Carlos Emael é pregador desde a sua adolescência, graduado em Ciências Teológicas pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, com integralização de créditos pela Faculdade Boas Novas de Manaus. É expositor e palestrante dinâmico com uma linguagem jovem e uma mensagem bíblica cristocêntrica, coerente e atual. Atua ainda hoje como líder de jovens? No momento eu não estou atuando diretamente, mas a gente coordena, sempre está Eu lembro da trabalhando com live isso. lá, você estava lá com eles.
Sim. Isso é bom. Você é teólogo, vou falar no sentido acadêmico, erudito. E faltam igrejas que têm eruditos envolvidos com ela. A maioria dos eruditos, mestres ou teólogos não são comprometidos com a sua igreja. Eles usam mais rede social nessa última geração para colocar seus posts, alguns apenas críticas e outros, se tiver a chance na escola dominical, ele está lá. E se não tiver, ele nem vai, porque ele não suporta ouvir ninguém, porque ele é o melhor do que todos. A carreira teológica começa na escola dominical, né? A nossa Pois é. frequência na escola dominical já determina a paixão que nós temos pela teologia. Então você escreveu esse livro aqui com quem? Eu escrevi junto com o companheiro Cleberton Sintra, que também é de Campos do Jordão, estudando comigo no seminário. Nós apresentamos esse projeto de TCC. Irmãos, deixa eu falar um negócio aqui. Eu tenho que falar isso em todas as lives. Eu acho que tinha que ter uma escola sobre educação em lives, cara. Meus irmãos, quando vocês entrarem numa live, escutem o assunto. Deixem as pessoas que estão conversando conversarem. Você pode deixar seu apoio, você pode deixar seu elogio. Você só não pode fazer perguntas que não tem nada a ver com a live. Você entra numa live e fica observando o que as pessoas estão falando. Aí depois você faz perguntas conforme o assunto que está sendo tratado na live. Existem perguntas que você pode fazer pelo direct. Existem perguntas que você pode fazer pela assessoria. Existem perguntas que você pode fazer quando eu ou o Emael abrir a live e dizer assim, eu fiz essa live, vou fazer essa live para responder perguntas. Só isso. Você não pode chegar numa live bombardeando, querendo tirar suas dúvidas de vez. Nós estamos aqui numa conversa, isso é antiético. Eu chegar na conversa entre duas pessoas e colocar um assunto a mais que não tem nada a ver. A gente pode abrir para perguntas depois do assunto. Então, todas as lives eu tenho que falar isso, Emael, porque eu tenho que ensinar, eu tenho que ajudar a minha geração. Entendeu? Eu entro assim, é a live da minha esposa. Eu chego lá, perturbo ela. Agora, aqui são dois teólogos que vão conversar sobre um assunto que vai te ensinar. Quem sabe suas dúvidas serão tiradas nesse diálogo. Porque a gente aprende em diálogos. Se você ler os livros históricos dos pais da igreja, se você ler livros dos reformadores, Armínio, várias coisas, você vai ver que eram debates. É porque conversas. Não era? Não era mesmo? Exatamente, Era um exatamente. escrevendo carta para o outro. Diálogo. Oração. Era chamado de oração. Diálogo. Então, observando diálogos, a gente conversa. Então, eu bato papo com gente inteligente, com gente que tem conteúdo. O Emael é escritor. Então, ele vai ter respostas aqui em nosso diálogo para muitas coisas na vida de vocês. Depois da live, aí você poderá fazer perguntas, tá bom? Então, bora lá, pastor? Amém, Eu meu gosto pastor. de deixar os comentários aí, até para ver vocês prestando atenção e comentando sobre a live. Amigo, nós vamos falar sobre algumas questões desse livro. Exatamente, pastor. Você vai tratar de alguma página específica ou eu vou te perguntando e você vai respondendo? Eu acredito que é melhor a gente fazer, o senhor me propõe a pergunta e a gente vai Eu te falando sobre. proponho uma pergunta, tá bom? Tá? O que é pregação? Porque o tema do seu livro é pregação cristocêntrica, uma proposta saudável para a igreja contemporânea. Então, bora começar por aqui. O que é uma pregação? Pastor, pregação é comunicar as verdades sagradas. E a Comunicação de verdades e ainda verdades sagradas. é comunicar as verdades de Deus, né? Comunicar a palavra de Deus. E dentro dessa comunicação, pregar é expor a salvação, a mensagem da salvação e expor a tarefa da evangelização. A pregação, ela tem essa ferramenta indispensável de comunicar as verdades. E comunicando as verdades, nós estamos aplicando a mensagem da salvação e expondo a tarefa da evangelização. A igreja é evangelizadora quando ela prega. Verdades científicas não quer dizer que é uma pregação. Pregação é comunicar as verdades de Deus. Mas as verdades científicas, elas cooperam para a construção. Mas não quer dizer que foi uma pregação.
De forma nenhuma. Elas cooperam para a construção de um argumento. Mas, fundamentalmente, o que se Elas comunica... apoiam o que a Bíblia diz, né? Exatamente, é a palavra de Deus. Qualquer exposição que não seja bíblica, ela não passa de uma argumentação. Uma argumentação. Agora, argumentar biblicamente é ter a palavra de Deus como fundamento máximo, como a regra fundamental. Então, pregar cristocentricamente, ou pregação cristocêntrica é isso, é exaltar Cristo na mensagem, é expor, apresentando a mensagem de Jesus. Eu costumo dizer, e no nosso livro nós também citamos isso, que a maior contribuição que nós podemos oferecer ao mundo é apresentar Jesus a ele. E isso só é possível na pregação. Olha aí. Eita! Quais os desafios da pregação na atualidade? Eu acredito, Muitos pregadores de licença falam muito dos pregadores antigos e das pregações antigas, mas na atualidade, quais os desafios da pregação? Pastor, se nós falamos de cristocentrismo, é claro que para falarmos do cristocentrismo é porque evidentemente existe algo que confronta essa grande verdade. E o que confronta essa grande verdade é o antropocentrismo, é o egocentrismo, é o homem... O que é antropocentrismo, o que é egocentrismo? É a valorização do ego humano, é a valorização do homem. Egocentrismo, valorização do ego. O ego do homem no centro. Isso. Antropocentrismo, o homem no centro. E cristocentrismo, Cristo no centro. Você. Ouviu? Não entendi, pastor? É aquele tipo de pregação. Você. Exatamente. Cristocentrismo é Cristo no centro. Cristo no centro. É a mensagem que exalta Jesus. Então, um dos grandes desafios desse tempo é justamente isso. É uma mensagem antropocêntrica. Uma mensagem onde o homem é centralizado. É uma mensagem empirista, ou seja, uma mensagem onde a experiência... Vocês falam aqui no livro, né? Exatamente, nosso segundo capítulo. Vocês falaram aqui no livro, uma frase que eu peguei, que o púlpito deveria ser o trono de onde Deus governa. Sim, essa frase é de João Calvino e a proposta dela diretamente é dizer que a pregação tem essa ferramenta indispensável de comunicar as verdades de Deus. Esse foi o grande propósito pela qual ele disse essa frase. Então, continuando, pastor, no que o senhor me perguntou, o grande desafio desse tempo é justamente aplicar a mensagem num tempo onde o homem se valoriza muito o que tem. E a grande essência do evangelho é apresentar um Cristo que tem tudo a ver com aquilo que nós devemos ser nele. Então, confronta diretamente essa ideia. Onde o homem quer aparecer, o evangelho o reduz. Porque a proposta do evangelho nunca foi elevar o homem, mas quebrantá-lo a se render aos propósitos de Deus. A maior elevação que o evangelho garante ao homem é assemelhá-lo a Cristo. Mas exatamente. Isso, o homem precisa ser humilhado, porque o próprio Cristo, sendo Cristo, se humilhou. Porque o verdadeiro evangelho, ele esmaga a soberba do homem. Diante da grandeza do evangelho, o homem é reduzido. Cristo sempre será exaltado. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, o propósito da pregação é sempre exaltar Cristo como fundamento máximo da mensagem, da comunicação apresentada. Então, esse é um desafio. Pregar cristocentricamente numa geração antropocêntrica. Exatamente, uma geração que supervaloriza a experiência, mas entenda que experiência aqui é justamente aquela questão de colocar o que o homem quer à frente do que é essencial. É colocar as suas próprias vontades à frente daquilo que de fato é importante, que de fato é relevante. Logo, diante dessa mensagem que confronta essa realidade, que confronta essa fronteira, isso se faz desafiador,
Porque o nosso tempo é um tempo imediatista, é um tempo urgentista. E por isso, pregar cristocentricamente é desafiador, porque confronta o espírito de uma época, confronta o espírito de um tempo. E eu posso dizer que vejo o Senhor ministrando, e nós temos o Senhor como uma referência nesse tempo, e eu sei que o Senhor sempre aplica uma mensagem também frontando essa realidade. Porque, de fato, nós estamos diante de uma realidade muito triste. O evangelho, ele tem sido negociado, ele tem sido barateado por vontades humanas, por valorizações humanas. Vocês falam aqui na capa que esse livro é uma proposta saudável para a igreja contemporânea. E o título desse livro, que é uma proposta saudável para a igreja contemporânea, é a pregação cristocêntrica. Então, por que a proposta cristocêntrica seria relevante? A proposta cristocêntrica é relevante, pastor, porque o nosso sentimento, o meu sentimento com o Cleberton, foi justamente propor um resgate da mensagem sagrada, da mensagem pregada nos ambientes da história. Porque no Antigo Testamento, o Antigo Testamento apontava para o advento do Cristo, para a manifestação de Jesus. O Novo Testamento se prontificou a relatar a manifestação do Cristo. Os períodos da história, nós citamos um grande expositor chamado João Crisóstomos, conhecido como Bico de Ouro. Dentro da sua realidade, ele expunha Cristo com muita ousadia. Nós também vamos falar de João Calvino, nós também vamos citar o próprio John Wesley, nós vamos citar Spurgeon, homens que desde a história, desde os primórdios, Antigo Testamento, Novo Testamento e os períodos históricos, ficaram conhecidos porque apresentavam Jesus, não apresentavam outra causa. Então ela é relevante porque na história da igreja ela foi relevante. Ela é relevante porque na história da igreja ela foi relevante, ela é relevante porque ela exalta a causa do reino de Deus, que é reconhecer e entronizar Jesus aonde ele deve ser entronizado, no centro de todas as coisas. A fé pentecostal é cristocêntrica, porque no pentecostalismo e também na nossa fé, na exposição da nossa fé, Cristo é exaltado. Então, óbvio, não é... Pode falar, pastor. Conclua que nasceu um pensamento aqui. Não é possível pensarmos um cristianismo onde Cristo não seja exaltado. Há uma frase de John Stott que sempre inflama o meu coração e é uma leitura que para mim é indispensável, a cruz de Cristo. E ele diz que qualquer mensagem que não termine em Jesus não é digna de aproveitamento, porque Jesus é o centro da história, Jesus é a chave hermenêutica, é o eixo das Sagradas Escrituras. Tipo, Jesus... você pregar 2 horas sobre Daniel, aí no final da mensagem chamou o povo para aceitar Jesus. Não, se você pregou sobre Daniel, manda o povo aceitar Daniel. Ué. Eu penso, pastor, que o pensamento de Spurgeon era mais ou menos assim: tudo vai terminar em Jesus. Eu acredito que o pregador, ele precisa ter essa consciência, essa responsabilidade de encontrar Jesus nos textos sagrados. Porque ele é, como eu já disse, a chave hermenêutica das Escrituras, o eixo central, o referencial teórico das Sagradas Escrituras Você e da pode teologia pregar, cristã. um exemplo, o cara vai pregar sobre Davi. Aí Davi derrubou o gigante. Aí você reduz a mensagem e fala, resume a mensagem dizendo, seja como Davi. Aí eu pergunto, qual Davi? O adúltero? O assassino? Verdade. O pai que falhou no desenvolvimento do caráter dos seus filhos, porque até no seu caráter tinha problema? Eu tenho que apresentar Davi, mas eu não posso esquecer da quebra. Eu tenho que apresentar Davi,
lembrando que o modelo maior não é Davi, é Cristo. Então Exatamente. você aplica Davi e diz, Cristo é maior que Davi. Cristo pode te fazer ir além, experiencialmente, do que Davi foi. Pela graça, você pode ganhar mais vidas, você pode influenciar vidas com o poder do Evangelho. Então, eu estou entendendo, eu posso usar história de Daniel, de Davi, de quem for, mas eu nunca posso terminar minha pregação nele. Se um Exatamente. judeu aplaude a minha mensagem sem se converter, se um testemunho de Jeová se alegra com a minha mensagem sem se converter, é porque minha mensagem não foi cristocêntrica. Porque o grande propósito é gerar nele esse sentimento de rendição, de quebrantar-se diante da grandeza de Cristo. Se o A herege sublimidade do aplaude a minha conhecimento mensagem, de Cristo. se o herege aplaude a minha mensagem, eu devo estar no mesmo nível dele. Isso é preocupante. Você disse também que a mensagem pentecostal é cristocêntrica. Uns criticam dizendo que a gente fala muito dos dons do Espírito e do Espírito Santo. Aí eu faço a pergunta e você responde, Mael. Tudo bem. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Jesus, quando foi batizado, foi cheio de quem? Do Espírito Santo. Foi conduzido ao deserto pelo poder de quem? Espírito Santo. Quem prometeu o Espírito Santo? O próprio Cristo, O o próprio Pai. Cristo. E Jesus disse que ele seria o outro consolador. Então, o Espírito Santo é um da mesma essência de quem? Do Cristo. Do Cristo. Então, pregar, falar sobre o Espírito Santo é falar sobre Cristo, porque o Espírito Santo só veio pós-cruz. Exatamente. O Espírito Santo é uma pessoa que honra Cristo. Ele Até não fala de si porque... mesmo. Pode falar, pastor, desculpa. Já concluí. Até porque, pastor, a igreja primitiva não é pentecostal porque simplesmente fala línguas. Ela é pentecostal porque dá continuidade nas obras do Cristo que iniciou aquela igreja. Então é o Espírito Santo cooperando ativamente naquela igreja para Cristo ser apresentado. O primeiro sermão de Então, Pedro... onde o Espírito é honrado, Cristo é honrado. Onde Cristo é honrado, o Espírito é honrado. Exatamente. O primeiro sermão de Pedro, ele prega cheio do Espírito Santo apresentando Jesus. Cristo. E ele chama as pessoas ao arrependimento. Ou seja, o Espírito Santo está interagindo com Cristo naquele momento, porque o arrependimento é gerado, o Espírito é manifestado, as pessoas se quebrantam. Porque Jesus nos batiza no Espírito. O Espírito nos batiza no corpo de Cristo. E o Espírito convence o homem do juízo, do pecado. Do juízo. Então há uma interação, né? É perceptível essa interação na igreja de Atos. Essa igreja que em todo momento apresentou Jesus. A teologia de Paulo, ela é cristocêntrica, a cristologia. Romanos, Paulo chama o Espírito de Cristo. Espírito de Cristo. O Apocalipse aponta para um centro total no Cristo que vencerá todas as coisas. Então a mensagem bíblica, ela essencialmente é cristocêntrica. Então o pregador inspirado pelo Espírito, ele falará de Cristo, porque o Espírito veio para falar de Cristo, não de si mesmo. Quando você trata uma mensagem sobre a ação do Espírito, é óbvio, você não pode passar direto para o azeite sem passar pelo sangue. Porque Glória não tem a Deus. Pentecostes sem Calvário. Em Levítico, o azeite não era derramado onde não tinha marca do sangue. Então eu posso falar da pessoa do Espírito Santo desde que eu não me esqueça de quem enviou, de quem prometeu. Maravilhoso isso, né? E o mais interessante é que quando o coração dos discípulos a caminho de Emaús será aquecido, a Bíblia diz assim, e começando por Moisés, ele expôs as Escrituras sobre tudo que continha sobre ele, porque ele é o assunto. E começando com Moisés, passou pelos profetas, ele falou só dele nas Escrituras. Só dele nas Escrituras. Ele vai reforçar todos os textos que apontam diretamente para ele. Ele poderia chegar naquele momento e dizer, sou eu, abre o olho. Mas não, ele abre as Escrituras, expõe as Escrituras. Então naquele dia abriu-se o túmulo, abriu-se
as escrituras, abriu-se os olhos deles. Glória a Deus. Essa Escritura interação aberta, é incrível. escritura aberta e Túmulo olhos. aberto. Começa com o túmulo aberto para o coração ser aberto, para os olhos serem abertos. A É escritura só... aberta, né? Ele expôs as escrituras. Exatamente. Quando as escrituras são abertas e expostas devidamente, os resultados são inevitáveis. As escrituras são responsáveis por conversão, Então, peraí, o convencimento e pregador pode padrão. ter certeza que a mensagem dele vai ter resultado se ele abriu as escrituras e expôs as escrituras. Somente as Não tem escrituras. como, cara. Se você expôs as escrituras, vai ter resultado. Inevitavelmente, pastor. Inevitavelmente. Os Esses dias, resultados não acontecem quando aparece mais do homem do que de Jesus na mensagem. glória a Deus. Esses dias eu disse, né? A Bíblia é uma espada, então se eu a uso, ela tem que ferir alguém. A Bíblia é Verdade. fogo. Se eu a uso, ela tem que queimar alguém. Queimar alguém. A Bíblia é alimento. Se eu a exponho, ela vai alimentar alguém. A Bíblia é luz. Se eu a exponho, ela vai iluminar o caminho de alguém. Eita! Aquela mensagem de por que Deus nos parou, 7 pontos está anotado. Cara, expor as escrituras, o Deus das escrituras garante o Ele resultado. garante. Eu tenho uma frase que eu sempre digo aos amigos, aos jovens, eu digo que a palavra faz, nada mais. Se a palavra for pregada, os resultados inevitavelmente serão manifestos. Se a palavra for exposta, inevitavelmente os resultados serão evidenciados. A minha oração nesse tempo, pastor, e me alegra e vejo isso, sou um jovem de apenas 29 anos, gerado e dentro desse ambiente. Mas a minha alegria é perceber que nós estamos vivendo um tempo em que nós conseguimos identificar a nossa teologia ganhando uma nova roupagem. Nós deixamos de ser simplesmente devocionais e hoje nós estamos se caracterizando a um formato teológico, onde nós estamos pontuando uma hermenêutica, como eu vejo com tanta alegria e entusiasmo, pastor Gutierrez, pastor César Moisés, nós conseguimos identificar também o pastor Elias Torralbo, a contribuição dele, o senhor, e isso vai gerando em nós alegria, pastor, porque nosso tempo é um tempo onde a nossa teologia está sendo respeitada e com oração eu creio que Deus vai levantar uma geração de pregadores pentecostalmente cristocêntricos. Você consegue falar quais os benefícios de se pregar cristocentricamente? O maior benefício é ter a conclusão e a certeza de que Cristo foi apresentado na mensagem. E Esse é o isso maior é, benefício. e isso é suficientemente suficiente. O cara E sai da quando... tribuna, volta para casa dizendo, eu expus Cristo. Exatamente. Quem expõe Cristo, pastor, eu sei que o senhor já teve essa convicção como pregador. Você deita a cabeça no travesseiro tranquilamente. Quando nós apresentamos o evangelho, isso nos traz equilíbrio e paz. Nós não estamos preocupados com a plateia, mas nós temos aquela convicção de que agradamos unicamente o Senhor. O propósito maior da mensagem. Pregar cristocentricamente traz qual benefício? Além de apresentar Jesus, traz o benefício de estar alinhado aos propósitos divinos. Quando nós pregamos cristocentricamente, nós estamos convictos de que estamos cumprindo o que as Escrituras está diariamente nos ensinando, apresentando Jesus ao mundo, apresentando e cooperando a mensagem de Cristo à humanidade. Glória a Deus. Por que é tão difícil aceitarmos o cristianismo tendo como princípio a renúncia? Eu acredito que essa seja a pergunta mais emblemática da noite, porque falar de cristianismo é falar de renúncia. Eu acredito que o ambiente da fé sem a renúncia, ele não é evidenciado. Eu costumo dizer uma frase que a renúncia, ela tem uma linguagem. A linguagem da renúncia se manifesta nas lágrimas que derramamos pela causa que amamos. Só quem renunciou sabe o preço que se pagou, a lágrima que derramou, a intensidade que ofereceu.
Quem nunca renunciou por uma causa não sabe o que isso significa. Agora, eu posso dizer por mim mesmo, o preço que... Essa expressão preço é bem pentecostalizante, mas essa questão do preço, da devoção, da entrega que oferecemos por uma causa. E isso tem a ver com a mensagem cristocêntrica, com a mensagem do reino de Deus. Mas é preço, Porque Paulo diz, para entregar o corpo em sacrifício. sacrifício Jejum vivo dói, orar dói, dói. ler Bíblia cansa. É sacrifício, meu E irmão. A carne não quer isso. É preço. por... senão eu perco aqui, pastor. Por que que pregar, por que que viver a renúncia nesse tempo é difícil? Porque renunciar é justamente isso, é deixar aquilo que eu queria fazer. Então é confrontar literalmente a fronteira do meu próprio desejo. Viver nesse tempo, rompendo com essa fronteira, não é fácil, porque nós somos desafiados a todo instante a só querer, 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 querer. Aí o cristianismo renunciador, ele é um eixo que nos convida a pausar e não querer o que nós queremos, mas querer o que ele quer para nós. Isso é renúncia, é se devotar unicamente à vontade de Cristo. Esse é o E livro que contém esses princípios. esse é o livro, pastor. Um Mostra aí. pregador, um pregador nesse tempo, não é porque nós escrevemos, mas ele precisa dessa ferramenta na biblioteca dele. É mais do que simplesmente um livro, é uma ferramenta de pesquisa que vai assessorar a pesquisa do companheiro pregador, do pastor e da igreja. Por isso que nós delimitamos a igreja, nós não delimitamos ao altar. A igreja de Cristo precisa voltar a uma conscientização cristocêntrica. Amém, meu amigo. Obrigado por essas palavras. Me dá um contato para eu expor aqui, para o pessoal adquirir esse livro que eu li e gostei demais. Pastor, é 013 013 9 9 81 81 77 77 1000. Eu pus aí? Pus. Olha aí, pessoal. Confere aí. Eu sou meio cego? 013 9 8177 1000. Exato, é isso aí. Esse é o telefone que pode falar diretamente com a gente. Pregação Cristocêntrica é o nome do livro. Pregação Cristocêntrica. Uma Alguém quer fazer proposta. alguma pergunta? O WhatsApp está aí, tá bom? Disponível para você adquirir o livro. Pastor, posso falar uma última fala? Por favor, continue. A live não acabou. Então, assim, nós falamos de resgatar e propor, né, algo. Qual é essa proposta? A pregação cristocêntrica como um elemento corretivo de tendências. Num tempo onde diariamente as tendências estão diante de nós, a nossa proposta, ela se fundamenta na pregação cristocêntrica como um elemento corretivo, como um elemento, como uma dobradiça fiel, que vai convencer pessoas de que a única coisa que nós, como igreja, precisamos nesse tempo é apresentar Jesus. Eu creio nisso. É uma convicção, né? Técnicas, a flexibilidade. Você usar ou não. Agora, Cristo não. Você é obrigado. Você é obrigado a falar de Cristo. Como eu posso comprar um livro? Tá aí o contato. Me chama aí. Pode chamar aí no direct e também no WhatsApp. E agora eu tô esperando alguém fazer as perguntas, tá vendo? Teve gente que entrou na live fazendo pergunta. Bora lá? Agora quem vai responder, vocês vão ter o privilégio de ter a resposta do pastor Eliseu. Nós dois. Você prestou atenção na aula, quer fazer alguma pergunta sobre a aula? O irmão perguntou aí sobre o curso que eu fiz.
O que você diz do pregador que ore mais a vida dele do que a palavra, que prega mais a vida dele do que a palavra, tem que mesclar. Paulo conta muito o testemunho dele nas cartas, mas tem que mesclar. As experiências podem edificar a fé de alguém, mas você não pode só basear sua pregação nas suas experiências. É aquela... Pode falar? É aquela O valor do trinca livro, aí, estão perguntando aí. R$ 30. 30 Mas a reais. gente É isso envia aí, aí para todo o Brasil. todo o Brasil. Aquela trinca indispensável. Ler, explicar e aplicar. É isso aí. Ler, explicar e aplicar. Nós precisamos cumprir isso, evidentemente, na pregação O bíblica. que eu acho da pregação expositiva, sendo bíblica, a temática, a textual, expositiva, é boa. Só não consigo, eu até escuto, mas eu tenho muito cuidado com a alegórica. É a frase tradicional do Hernandes, né? Deus não é preso nos métodos. É isso aí. Ele unge os métodos. O número fixado, meus queridos, é sobre o livro, para comprar o livro do Carlos Emael. Amém. Pastor, rapidinho, eu tô aqui na cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul. Estou na casa de um casal de amigos que estudou comigo no seminário. Nós estudamos no mesmo ano. 10 anos depois, o Senhor me trouxe a estar aqui com eles. Vim para a EBJ, Escola Bíblica de Jovens, diante de todo esse momento. Eles estão aqui também mandando uma saudação para o senhor. Obrigado. Receba aí nosso abraço. Em nome de Jesus. Lucas e Fernanda. Como é o nome? Lucas e Fernanda. Pastor Lucas um abraço para e vocês. Em nome Fernanda. de Jesus. Amém. O Lucas perguntou aqui, ó, como saber se a pregação não é de Deus. Para você saber se uma pregação é falsa, você tem que conhecer a verdadeira. Então, se você conhecer Bíblia, você vai... O analfabeto pode pregar a Bíblia. O analfabeto pode pregar o que está escrito, desde que alguém ensine ele. Leia para ele. A grande chance de pregar biblicamente e errar é muito diferente isso aí. Não tem como errar se pregar a Bíblia. Pois é. Qual o jejum que o crente deve fazer? Só existe um jejum. É abrir mão do alimento físico e se alimentar daquilo que é espiritual. Jejum já deu muita briga. Não sei por que as pessoas dificultam, né? Não são os que estão perguntando. Os pastores não simplificam. O que é jejum na Bíblia? Ué, se abster de alimento. Exatamente. Se dificultar com o simples, né? Pode o pregador iniciante pregar a pregação de exortação? Não, ele tem que expor a Bíblia. Quem exorta a igreja é o pastor da igreja ou quem já tem experiência ministerial para exortar. Qual a melhor Bíblia de estudo? Todas. Pode falar, amor. Se ele pregar a palavra edifica, exorta e consola. Depois que aceitamos Jesus, somos filhos de Deus ou criatura. Criaturas que são filhos de Deus para a salvação. E lembrando que o nosso livro foi prefaciado pelo pastor Elias Torral, pastor. Grande privilégio para nós. O Alisson Dias perguntou como fazer um sermão cristocêntrico. Ensinamos na live. Se você prestou atenção na live, então aprendeu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a nossa responsabilidade é apresentar Jesus. Tem como pregar o Antigo Testamento sem cristocêntrico? Lucas 24, o Mael acabou de falar que Jesus pregou cristocentricamente baseado no Antigo Testamento. Se você ler Atos capítulo 7, Estevão pregou cristocentricamente baseado no Antigo Testamento. O que é pregação expositiva? Expor o que está na Bíblia. Naquele texto que você leu. Você lê o texto e expõe aquele texto. Eu não vou explicar sobre o jejum aqui, já falei demais sobre jejum. Colocaram até lá no YouTube, Pastor Eliseu Rodrigues, jejum, pesquisa lá. Gente, o jejum é você se abster do alimento, você viver aquele tempo sem se alimentar em oração. Porque se você está em jejum, não ora nem na Bíblia, você está passando fome. É verdade. Tem no YouTube lá. Pastor Eliseu, tá? O que você acha sobre um pastor ser um tatuador? Ele não é pastor, ele é um tatuador. Maldição hereditária.
É mais comportamento maldito que influencia seus filhos, né? Mas os demônios, eles vão trazendo, né? Comportamentos familiares e querem estabelecer na família inteira. O diabo quer destruir família. Agora, se você se entregou para Jesus, toda maldição já foi anulada. É o seu comportamento que tem que mudar. Eu tenho que me conter, pastor, porque se eu começar, às vezes eu recedo. Ah, eu sou cachaceiro porque meu avô era cachaceiro. Mentira, você é cachaceiro porque você é pinguço, você gosta de uma cachaça. Ah, eu sou adúltero porque meu pai era adúltero. Não, você é safado. Você tem que se converter, matar sua carne no jejum. O jejum tem que objetivo? Matar a carne. Matar a carne. Se alimentar de Deus. Já falei isso umas 20 vezes. Não virar pregador. Qual a forma de iniciar estudo bíblico? Não existe forma de iniciar estudo bíblico. Você senta para estudar. Você senta e diz, eu vou estudar esse livro, e você lê aquele livro da Bíblia até o fim. Posso, sem falta de conhecimento? Não entendi. Por que o dia de hoje é tão raro as pregações cristocêntricas? Talvez porque falte gente para ouvir pregação cristocêntrica, né? E porque o espírito da época não favorece a aceitação dessa mensagem. É. As pessoas querem ser massageadas pelo seu ego. Elas Tem querem. diferença da Bíblia em português para hebraico? É óbvio que tem. Português é português, hebraico é hebraico. Vai ter umas coisas em hebraico que vai embolar sua vida, sua língua. Irmão, o cara perguntou, pastor, você fala hebraico? Irmão, eu não falo nem português direito, eu vou falar hebraico. Deus tem 7 espíritos. Irmão, são 7 manifestações. E a 7ª manifestação do espírito. A melhor maneira de trazer Cristo no Antigo Testamento, apontando para Cristo. Você tem que reconhecer que a humanidade caiu. Então você tem que apontar que em Cristo haverá restauração. Gente, pregar não é simples assim. Ou você escolhe um texto que você domina fácil. Se você quiser pregar texto difícil, evita isso. Estuda primeiro. E fazer esse desafio, propor esse desafio de encontrá-lo. Tem que Por isso que contar. a, Tem que por se isso, esforçar. por isso que a mensagem é um exercício. Por isso que a mensagem é estudo, é tempo. E isso serve nesse encontro, nessa busca. Pastor, é certo entrar em discussão sobre a palavra? Depende. Se for um herege, você tem que discutir. Fale sobre predestinação e livre-arbítrio. Para que falar? Já está na Bíblia, irmão. Tem predestinação e tem o livre-arbítrio na Bíblia. Tá os dois lá. O tema aqui é sobre pregação cristocêntrica. Como começar uma mensagem sobre Jesus? Não, irmão, não estressa, não. A resposta já está na sua pergunta. O maior irmão quer saber o que é betume. Fala para ele. É um tipo de material que isola, irmão. Isola, fecha frestas, buraco. Já viu piche que fecha, que betuma, que cola, que não deixa entrar água? Não pica-pau ia. Como saber se estou ouvindo a voz de Deus? Se o que você está ouvindo está baseado nas escrituras sagradas. Se não for, é demônio ou é seu espírito. Caio Fábio, herege. A palavra, ela é sempre revelada? A palavra de Deus já é revelada. A maior revelação é a palavra.